boa tarde, boa noite. Quando é de dia, eu falo o quê? Bom dia. Viu? Bom dia. Esse é o nosso primeiro podcast juntos, e The Talk. Hoje não temos convidados, convidados somos nós mesmos. E aqui a gente vai levantar alguns temas polêmicos, porém muito importantes para a construção de uma marca e para você ter êxito aí na comunicação. E são coisas que a gente vivencia aqui diariamente e que às vezes o cliente, por ignorância, não ignorância ruim, ignorância pelo fato de desconhecer, acaba meio que se auto-sabotando e prejudicando o próprio trabalho. E a gente aqui resolveu gravar esse podcast para levantar esses pontos de uma maneira meio que educativa para poder ajudar os pequenos e médios empreendedores que às vezes querem ter algumas ações assim dentro do próprio negócio que acaba prejudicando, e eles não percebem o quanto que eles estão, primeiro, se auto-sabotando e segundo, rasgando dinheiro, porque eles estão contratando um profissional para executar com maestria uma determinada função e acabam atrapalhando o profissional e também se auto-sabotando ao mesmo tempo. Ou seja, tempo e dinheiro jogado fora e ele não consegue ter resultado por culpa dele mesmo. E para começar essa história, vou passar a bola primeiro para as meninas, depois para os meninos, vou deixar eles se apresentarem e aí a gente vai tocando aí esse bate-papo que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Fala aí, Gigi. Bom, Quem você é? O que você está fazendo aqui? então, eu sou a Gisela, eu estou no audiovisual há 8 anos. Eu comecei como videomaker mobile, porque eu não tinha as ferramentas ainda, câmera, não sabia mexer com software mais avançado. Então, eu comecei com mobile e depois eu migrei para câmera e para o audiovisual mais profissional. Então, isso traz muito aprendizado, muita experiência para você se virar nos 30 também. Então, basicamente, essa é a minha história resumida aqui no audiovisual. Fala de você, meu querido. Bom, Agora os meninos. meu nome é Danilo, eu já trabalho assim com conteúdo digital, já vai fazer 12 anos por aí. Com essa carinha, ele já tem 12 anos e... Pois é. Não é que você tá velha não, tá? Você também. Não, ele me chamou de velha. Então, é isso, cara. 12 anos já trabalhando assim em conteúdo digital, já trabalhando diretamente com marcas, trabalhando com equipes, com produção de conteúdo, planejando, sendo mais do lado operacional, enfim, fazendo de tudo e sempre dando a carne, dando sangue, porque comunicação, às vezes, ela é muito olhada de uma forma que, pelo menos a gente aqui, considera essencial para um negócio e que, às vezes, a gente precisa estar aqui e dizer que isso pode valer muito a pena para o negócio, pode ser um segundo passo importante. O primeiro já é o do dono do negócio e o segundo é comunicar. E entender o valor que isso agrega, né? Porque eu acho que tem muito no mercado isso, a dificuldade das pessoas entenderem o valor que o marketing, não só o audiovisual, mas porque faz parte, mas a importância de um bom marketing, de como vender, de como mostrar a sua mensagem, o seu produto, seu serviço, de uma forma clara e estética. Eu, às vezes, eu sinto que alguns, não só clientes, mas as pessoas de forma geral, como essa vida, essa coisa do marketing é relativamente nova, principalmente em rede social, que é mais recente, nem todo mundo tem a dimensão do quanto isso é importante, o quanto isso muda de fato o seu negócio. E eu me arrisco a dizer que hoje a produção de conteúdo e o audiovisual é uma das áreas mais importantes para você construir uma marca relevante no mercado. E aí eu vou levantar o primeiro ponto que eu acho que é, assim, muito cotidiano nosso, que é o seguinte: até que ponto você copiar o teu concorrente, não necessariamente concorrente direto, eu acho que assim, pior do que você copiar um concorrente direto é você copiar um concorrente que está muitos anos-luz ali, tá passando por um outro momento, enfim.
E abrir mão de ser autêntico e ser diferente, não no sentido de, porra, diferente é uma palavra muito, porra, qualquer coisa que não é normal é diferente. Eu acho que é diferente. Você ser autêntico e você ser relevante, mas ter uma identidade própria. Eu acho que é isso que é a grande questão. E aí você fica olhando muito para o lado e acaba esquecendo de olhar para si próprio. Até que ponto isso atrapalha hoje em dia, quando, por exemplo, chega um cliente e te passa uma referência e fala, eu quero que você faça isso, sacou? E você sabe que não vai dar certo, entendeu? Sim. Então, eu acho que o olhar para o vizinho ali, de uma forma estratégica, no geral, ela é importante, né? Você precisa, pelo menos, entender o que as outras marcas estão fazendo e como elas estão se posicionando no mesmo mercado que você está atuando. Para você também ter um olhar mais preciso de quem é você, né? Para você se diferenciar. Porque se for para fazer algo igual, o cliente, o público, não vai ver diferença nenhuma ali. Ela vai pelo interesse, ou pela lembrança, né? Ou pelo que aparece ali na frente, primeiro no ponto de venda. São coisas mais simples assim que vão fazer a diferença na hora do cliente comprar o seu produto ou comprar o do vizinho. É porque nada se cria, tudo se copia. Verdade é essa. A questão é que o que torna autêntico não é a questão de você não poder ter uma referência e tentar seguir aquela referência. A questão é você conseguir fazer uma espécie de quebra-cabeça. Então você não precisa ver uma referência e seguir ela à risca, literalmente. Você pode juntar a referência X com a referência Y, adaptar para o seu mercado, para o que você pensa, para a sua identidade, e aí você não está copiando, você está estrategicamente usando essas referências, aquelas ideias, replicando elas de forma criativa e que tem a ver com o que você quer reproduzir. Então, eu acho que falha muito essa coisa de, às vezes, a produção do conteúdo sem massa e a gente não ter tempo de realmente parar, sentar, analisar, buscar as referências, juntar as peças certas e montar uma coisa verdadeiramente criativa e autêntica, copiando. Sim, copiei do vídeo, tipo, essa parte do vídeo eu copiei disso, juntei daquilo. Aí eu vou te fazer uma provocação. Você concorda comigo que quando você junta três coisas diferentes, o teu produto final é diferente? Não é uma cópia? Exatamente, exatamente. É igual cozinhar. Você pode usar os ingredientes de receitas diferentes. Mas Quando eles se juntam, você cria uma receita nova. E uma receita nova não é uma cópia. Exatamente. A ideia é essa, é você usar as referências. Não é tudo, nada se copia. Tudo se reinventa, Também. se recria. Sim, Né? perfeito, perfeito. Mas aí tá. Então, aí indo além disso, a gente tem 3 elementos que a gente copia e com esses 3 elementos a gente cria uma coisa nova. Mas aí tem a pergunta: com que finalidade a gente usa essa criação? Uhum. Que aí vai o pensamento que é o ir além do copiar. Sabe? Por quê? O motivo de você você, de qualquer forma, saber o que representa a marca, o que representa o negócio, o que representa o produto, o que representa o serviço, para que esse trabalho de, sei lá, em algum momento pegar 3 referências e com isso gerar uma coisa nova, ter um sentido, né? Porque é realmente, hoje em dia, cada vez normal a gente encontrar esse tipo de mistura, de junção, de elementos que você vê aqui, vê ali, e que às vezes parece uma cópia, às vezes parece algo assim não autêntico, mas precisa ter aquela história da marca. Você precisa, antes de tudo, apresentar mesmo essa jornada do produto, da marca, para que esse elemento, essa peça, faça sentido dentro desse enredo, né? Porque realmente hoje fica muito fácil você criar um elemento novo com base de assim, peças que vai pegando por aqui, por ali, porque no digital é muito fácil você ter informação sobre comunidade, sobre os seus concorrentes, sobre seu mercado, sobre os pontos de venda que o seu concorrente usa. Cara, é tudo muito fácil de alcançar. Agora,
como encaixar essas informações num caminho que Coerente. coerente e que mostre para o público, mostre para os seus colaboradores também, porque tem aquela comunicação interna Uhum. com os seus fornecedores, de que esse enredo é o enredo da marca e que isso é o que faz aquela marca ser autêntica, que é o desafio. E aí, olhando para a gente aqui, é importante que as marcas, os gestores, os coordenadores tenham muito isso na mente, e mais do que elementos, do que referências, do que o vizinho faz, o que o vizinho não faz, é sobre a história mesmo da marca. É realmente valorizar cada passo que a marca teve, que a marca passou, desafios, Tem muito conquistas. claro, né? Isso, porque são coisas que São os às elementos vezes da- não parece, mas o público de fora vê, percebe, e isso pode ser uma forma de vínculo. Então, a gente utilizar esse enredo, essa história, para poder contar uma história, contar uma história que gere conexão com as pessoas, é o mais importante, porque aí a gente tem mais liberdade para criar, e que essa criação pode ser também uma junção de vários elementos, né? Uma junção de várias coisas que no final vai gerar algo, mas com um sentido, porque a gente tem ali em base a história da marca, a gente tem um enredo, a gente tem um posicionamento que é real, autêntico. E uma coisa muito importante que tem muito a ver isso com o que você está falando, que a gente não tem que esquecer que marcas são feitas para pessoas. Então, Sim. tudo tem que ser voltado para quem você vende. E eu vejo muito como hoje o gestor, CEO, dono, sócio, enfim, Sim. gerente, diretor, às vezes, quando ele é pequeno e médio, ele pensa na marca dele como a marca sendo dele, e a marca dele não é para ele, a marca dele é para quem ele vende. Se você não tem esse trabalho de empatia, de olhar para o teu público, você não consegue desenvolver uma comunicação que se comunique com para quem você de fato tem que falar. E aí você cria, assim, fazendo uma analogia, como se você estivesse decorando a sala da tua casa. Tu tá fazendo uma coisa para te agradar, só que o te agradar, você não é tua persona, tá ligado? Uhum. E isso acontece pra caramba. E aí tem muito a ver com o que você tá falando. Não é sobre eu gostei ou eu não gostei, é sobre, porra, o meu cliente gostou, o meu cliente não gostou, tô atingindo ele, Sim. eu tô me comunicando com ele, eu tô sendo relevante pra ele, eu tô criando uma conexão. Foi E o que até você o falou. formato também que você produz esse conteúdo, ele vai atingir públicos diferentes. E aí eu acho que é você saber qual é a história da marca e não essa história do gestor, e se olhar para dentro é o que dá liberdade para uma criação audiovisual, por exemplo, porque você tem ali a história, você tem o enredo, você tem o clímax, você tem as dificuldades, você tem o diferencial, você tem as potências ali, e ali você tem a liberdade para você criar do jeito que for melhor para a empresa e do jeito que for melhor para a conexão com a marca. Então, na parte criativa, a gente tem facilidades para conseguir se alimentar assim, criativamente. Mas, ao mesmo tempo, parece que a gente tem uma dificuldade de gerar alguma coisa, porque é um volume tão grande de coisas que tanto aqui e quanto o gestor vai olhar para a comunicação e às vezes fala: o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Que caminho que eu vou? Né? Então, às vezes não é o que caminho que eu vou, o que eu faço, se eu vou, é o que post que eu faço, que vídeo que eu faço, como que eu faço. É mais o olhar para a história mesmo, o olha para si, que dali te dá um norte. E uma empresa de comunicação, ela
clareia isso para a pessoa. É. Né? Já- Se o gestor ele entende qual é a história e passa para o audiovisual, por exemplo, o audiovisual vai clarear com o seu trabalho e fala, olha, a gente consegue transmitir a história da sua empresa dessa forma, assim. E com isso é o segundo passo que eu falei lá no início, né? Que o primeiro passo é o da empresa, é a história. Então, a gente vê muita coisa boa para acontecer, para fazer, né? Em relação à criação, a planejamento. Isso envolve o tema também Uhum. do copiar e não copiar, porque realmente é propício, né? A gente fazer coisas novas, coisas boas e também coisas que copia, que não tem autenticidade. Manter a mente aberta também, tanto por conta da agência, tanto por conta do cliente, porque muitas das vezes o cliente, como você falou no início, por ignorância de não conhecer, de não saber, eles estão procurando a gente justamente para a gente entregar essa clareza. Então, às vezes o cliente tem uma ideia de alguma coisa que ele imaginou, que ele viu, ele achou muito legal, ele vem com essa ideia fixa e entrega para a agência, olha, eu quero isso aqui. E nós, como agência, entendemos que aquilo não cabe para ele, não vai dar certo para ele, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter a empatia e a clareza e a nossa mente aberta para tentar buscar um caminho que seja bom para o cliente, ao mesmo tempo não fuja 100% do que ele pediu para não deixar ele frustrado. Ou que pelo menos seja algo que ele consiga ir se acostumando com aquela ideia nova. Esse é o problema. Aí eu vou te Eu posso fazer uma dar um pergunta. exemplo prático. Vou te fazer uma pergunta. Sinceramente, é até meio polêmico. Cara, a minha vontade, ele chega com uma referência Aham, que não cabe dentro do negócio dele, sim, só para alimentar o ego dele e porque ele quer que aquilo seja feito. sim. A minha vontade é de falar para ele, meu irmão, foda-se, eu não vou fazer, você tá fazendo merda, você tá assassinando o seu negócio, Uhum. porque não tem nada a ver. E aí a gente tem que criar uma coisa meio Uma estratégia. mambembe ali pra poder entregar algo, pra poder satisfazer o ego dele e ao mesmo tempo tentar performar. Cara, tu tá entregando um produto mais ou menos, porque não vai conseguir ser assertivo, isso é uma merda. E às vezes você se pega nessas situações pra poder manter a conta. E aí que eu falo, o cara te paga, o cara se sabota, o cara se fode. E a gente tem que ser conivente com isso, porque, né, para quem pode, obedece quem tem juízo. Isso é uma merda. Entendeu? Então é muito. O que eu acho que a melhor relação possível é especialista, cliente. Não sabe, a gente é especialista, bota a nossa mão, deixa a gente fazer o nosso trabalho. Isso é tudo. Se eu contrato um pintor para minha casa, eu tenho um cara que foi pintar minha casa e falou: que cor que você quer que pintar? Eu falei: sei lá, irmão, escolhe aí, bro. Você que é especialista, não sei pintar. Uhum. Aí o cara falou: então vou fazer cinza. Então escolhe essa porra aí que se foda. Eu sou assim, Porque sacou? você confia no... Não, não ia fazer tatuagem. A mulher chegava pra mim, a tatuadora: você quer fazer o quê? Eu falei: sei lá, irmão, escolhe essa porra aí, já abre o Pinterest. Só quero fazer. Quero uma tatuagem maneira. Aham. Você que é especialista, seu nível loucura, porque eu sou um cara traumatizado com essa porra. Cara. Provavelmente a tatuadora brilhou o olho. né? Sacou? A cara ela fez a melhor tatuagem da vida dela ali, porque ela, porra, entregou o máximo Sim. que ela podia, porque ela tava, porra. Mas talvez seja o caso de ouvir, tentar entregar uma solução que a gente consiga explicar com argumento, com fatos, em alguns casos. Deixar o cliente quebrar a cara mesmo, fazer aquela velha história. Fiz, ficou ruim, olha. Ou criança. Entendeu? Exatamente. Porque não estou dizendo que são todos os clientes ou que são todas as pessoas que trabalham assim, mas algumas precisam entender na prática como aquilo funciona. Então, por exemplo, eu tenho um público, eu tenho um serviço X e eu atendo o público, tem classe A, B, C. Meu público é a classe C. Então, não faz sentido, por exemplo, eu ter um Instagram, se eu quero atender aquele público, eu entregar conteúdos no Instagram só de qualidade muito alta, de uma qualidade só de câmera, uma edição cinematográfica, né? Porque isso, de certa forma, até afasta o seu público. Porque se você está ali para atender um público C e ele vê um conteúdo gerado para classe A, ele vai lá e falar, pô, não vou procurar essa pessoa não, porque isso aqui tá caro, isso aqui não é pra mim. E às vezes não é pra ele, mas é a forma como você consegue mostrar aquilo, mostrar o seu serviço de acordo com o que você vai entregar. Então, aí o cliente pode enxergar como, mas eles querem gravar do iPhone. Isso aí é má vontade, porque ele quer o melhor. Eu entendo que ele quer o melhor, mas ele tem que entender
o que ele quer entregar com aquilo. Então, não é que ele não possa ter um vídeo muito legal, com uma qualidade maravilhosa. Agora é mais, né? Mas assim, poder intercalar, de repente, com outro tipo de conteúdo, que é para aproximar as pessoas que têm um poder aquisitivo que tem a ver com aquele conteúdo. Então, é tentar explicar isso e mostrar isso ao mesmo tempo, paciência, porque às vezes respira fundo e vai em frente, mas é um trabalho em conjunto. Isso não é uma coisa que vai depender do audiovisual ou do social media ou da agência em si. Isso depende muito do quanto o cliente também tem a mente aberta para ouvir. Para ouvir e para acatar, porque a gente está aqui para mostrar o caminho para ele. E eu vou falar uma coisa pra vocês. Os clientes que mais performam com a gente, que estão com a gente há mais de 10 anos, são aqueles que chegam e falam assim, irmão, quanto é sua? Faz o que quiser. São aqueles que nem aprovam, bra. Você sabe que tem... Confia. Os caras não pode. aprovam, bra. Os caras não aprovam. Os caras não aprovam. A aprovação é só prestação de conta. O cara não fala, ok, tá aprovado, irmão. Imprime aí. Só manda o boleto. Sacou? Sim. E são os caras que mais ganham dinheiro pra caralho e performam pra cacete. Porque confia, ele falou, cara, eu sei cozinhar. Deixa eu cozinhar e bota a gente no meu restaurante. Porra, eu sei operar, bota a gente na minha clínica, eu sei vender, bota a gente na minha loja. Assim que funciona, sacou? Também não é aquela relação foda-se, né? Faz, e aí eu não quero nem olhar. Mas Sim. é uma construção junto, mas cada um no teu quadrado, sacou? O cara O dono do negócio ele já tá vendo que o trabalho tá se encaixando com o propósito da marca, com o que ele tá vendo, com o que ele acha que é certo, ele vai deixar rolar e beleza, e é isso. Mas sempre vai haver a necessidade de educar de alguma forma, porque da mesma forma que a gente tem uma enorme facilidade de se comunicar, hoje em dia, existe uma enorme dificuldade de criar conexão através da comunicação. Você tem muita opção para falar, você tem muita opção para ouvir e você fica fica no meio desse tiroteio de coisas, meu. É de gente que fala, de gente que ouve. E até volta para a história da autenticidade, porque hoje, como tem esse fluxo intenso de conteúdo, a gente não. Você vê um conteúdo pela primeira vez no perfil A. Mas você não sabe se foi aquele cara que criou realmente aquilo. Ele pode ter criado do cara B, do cara C, do cara D. Então, pra gente matar a curiosidade de muitas pessoas, inclusive a galera que tá na faculdade, estudantes aí que estão assistindo a gente, queria que vocês dois falassem, explicassem, porque os dois participam do processo, como é o processo da captação de audiovisual, como é que funciona no dia a dia, e depois o que vocês mais gostam de fazer dentro desse processo e o que vocês menos gostam de fazer dentro desse processo, tá? Tá. E aí, vou deixar a Gisela começar a responder, aí vocês vão fazendo esse bate-bola aí, trocando, porque os dois estão envolvidos nesse processo. Foi como eu disse, eu acho que todo o processo depende da gente e do cliente junto. Eu não consigo fazer nada sozinho. Claro. Eu preciso da sabedoria, enfim. Nem IA consegue. Não tem como. Sem PowerPoint não tem. Então, é muito importante, em primeiro lugar, que o cliente entenda isso. Porque eu dependo dele me dar uma base para eu fazer uma construção. E eu tenho que fazer uma construção, isso dentro do audiovisual, que faça sentido com o que ele tem para me oferecer. Seja de luz, seja do ambiente, do tamanho. Ah, mas é um restaurante. Tá, mas você tem a mesa assim para eu posicionar a câmera assim para fazer esse efeito que você quer? Então, assim, existe toda uma técnica por trás que a gente não cria, né? Não é uma mágica que a gente faz. A gente tem uma estrutura. Então, eu acho que é primordial que a gente tenha mais ou menos o roteiro ali. Muita coisa é na hora, a gente cria, mas a gente tem que ter essa base, que é onde o Danilo entra comigo. Ele cria esse roteiro, a gente entrega para o cliente e aí ele vai me dizer o que ele acha. A partir desse momento eu vou dar as ideias para o cliente. Então vamos fazer assim, assim. Aí o cliente vai falar, não, mas eu queria com a câmera no teto. Tá, mas seu teto tem altura para isso? Não. Então eu tenho que ter essa conversa com o cliente para chegar lá e não ser surpresa para ninguém. Entender, por exemplo, um cliente que vende roupa. Eu preciso mostrar essa roupa para vender. Então é importante que eu tenha uma modelo. Então será que essa pessoa tem alguém para... Porque a gente
A gente não que Feedback. modelo, mas... Qual foi o feedback mais bizarro que você já teve de cliente? Sem falar o cliente, pelo amor de Deus. Não. Ó, depois você continua a sua resposta, porque é pertinente. Não, mas eu acho que é isso. É tipo assim, não, eu quero mostrar esse look aqui. Eu quero vender esse look aqui, porque tem uma estampa nova e chegou e eu preciso vender. Tá, e como é que eu vou... Quem pode vestir essa roupa pra eu fazer o vídeo, pra eu mostrar? Não tem essa pessoa, então isso já complica. Ou tipo, eu quero fazer um vídeo mostrando o prato tal. E aí eu chego no local e não tem o prato. Ou chega no local, não, mas o prato é esse, mas eu vou mudar o prato. Então não vai ser assim, não, eu vou me pedir pro chefe trocar. Como é que eu vou fazer esse prato se ele não tá pronto? Então, eu vou te contar uma que você não vai acreditar. Teve um cliente uma vez que queria fazer a captação de foto e vídeo. Era um restaurante com o prato dos clientes que iam pedindo na mesa. Clássico. Inclusive foto para cardápio. Eu falei, cara, é impossível. Aí, inclusive, ele queria que a gente fosse lá numa sexta-feira, 11h30 da noite, que era o horário que era mais cheio, que ia sair muitos pratos variados. Meu Aí o cliente ia receber comida gelada, né? E a gente ia manipular, né? Botar a mão, cortar. Não, e outra, a comida, principalmente, quando leva queijo, não importa. A comida, ela tem aquele sabor, aquele aspecto diferente quando ela acabou de sair do forno, que ela tá quentinha. Tem uma fumaça, é um queijo que derrete, uma crosta mais douradinha. Se você perde tempo pra fazer aquilo, a comida não fica bonita. Ela já perdeu todo aquele brilho, a não ser justamente que você tem alguém pra manipular, porque tem várias técnicas pra isso. Tem gente que usa cola, enfim. Mas não é uma comida pra você oferecer pra ninguém, é pra aquilo. Então, é importante também, a gente falando assim, de restaurante especificamente, que a pessoa tenha essa consciência, que é muito difícil conciliar. Eu sei que é difícil desperdiçar, querer desperdiçar, enfim, mas você tem que ter essa noção do tipo, isso aqui é pra foto e vídeo, isso aqui é pra oferecer pro cliente. Leva para casa, dá pros colaboradores, chama uns amigos, enfim. Dá uma saída e explica, vai sair frio. A melhor coisa real é meter num delivery e levar para casa, em casa você... Também, isso. Sim, mas aí para isso que tem a preparação, o planejamento, a conversa. E, principalmente, o cliente está aberto para ouvir. É isso. É uma coisa simples e que vai fazer muita diferença para o cliente. É saber ouvir, é entender que a orientação da agência de comunicação, ela tem um propósito que vai levar em conta também o dia a dia lá do cliente. A gente não vai abrir uma captação e vai fazer um fuzuê dentro do estabelecimento da pessoa. E nem atrapalhar o dia a dia, assim, porque desde o início não é o objetivo, né? Nosso objetivo, no caso, né? Mas ter essa conversa, entender como o que eles querem, as perguntas simples. Pra gente é simples. Tem medo das respostas. Tipo Quando assim, você pergunta o que você quer, essa pergunta, cara. cara... Mas essa organização também falo faz assim, diferença. eu não quero saber o que você quer, eu quero saber o que o teu cliente quer, Sim. sacou? Eu tô cagando se você gosta de vermelho e preto, se você Quero saber se seu gosta cliente... de churrasco, que se foda. Teu cliente gosta de churrasco, seu cliente gosta de vermelho e preto, essa que é a pergunta. Isso é difícil porque eles têm uma vaidade. Você, quando começa a operar o teu negócio com o teu ego, mano, você Já era, mano. num Fica problema perdido. fudido, porque você parece que tu tá decorando a tua sala, né? E aí você não dá resultado, porque você não é o teu cliente ideal, você não é a tua persona. Esse eu acho que é o grande desafio pra gente em tudo, principalmente na produção de conteúdo, porque a produção de conteúdo de vocês ainda tem o problema, quando o cliente é vaidoso. E aí, hoje, com essa... que é legal pra caralho, porra, de tendência de CEO tá também entrando no digital e tal, mas se você perceber, todas as empresas que estão partindo para isso, tem o CEO de um lado, a empresa do outro, e eles, em alguns momentos, eles se intercalam, mas não é a cara da empresa. O tempo inteiro. A gente até falou isso num dos vídeos que a gente sabe? fez pra Delab. E aí fica pior ainda, porque fica uma coisa meio esquizofrênica, sacou? Tipo, é a empresa ou é o cara? É o cara ou é a empresa? Sim, às vezes a pessoa, ela quer botar a cara dela, ela tem alguns que não, mas algumas querem querem botar a cara na marca, querem ser reconhecida, né? Mas ao mesmo tempo não gosta de aparecer. Então
porra, aí é pior ainda. Isso é muito difícil de lidar. Ao mesmo tempo que a pessoa faz questão de aparecer, essa marca é minha, é um pouco, talvez, da vaidade que você fala, de querer aparecer, olha, é meu, fui eu que fiz e tá. Mas a pessoa não leva jeito pra falar, não gosta de falar, é tímida, ou enfim, uma infinidade de situações. Então, é parar e sair um pouco da vaidade e falar, caramba, eu não gosto disso, eu não gosto de falar, eu não me sinto, ou às vezes até gosta, mas se olha e não gosta, no final das contas, e falar, cara, não é pra mim. Por mais que eu quisesse aparecer na minha marca, ser o rosto da minha marca, talvez eu pudesse colocar uma outra pessoa que leve realmente jeito, que goste de Colaborador. um colaborador, enfim, até teve Fazer uma... um cliente nosso que uma vez contratou um ator pra fazer Ah, é. conteúdo e ficou super legal. Ele não virou a marca da empresa, o rosto da empresa, mas ele entregou conteúdos ótimos, porque o cara trabalha com isso, ele é ator. Exato. Então, saber separar. Eu acho que a questão não é esse a cara da marca, não. Eu acho que, estrategicamente falando, é bacana quando você tem um propósito de criar autoridade. Que aí, quando você cria autoridade, você cria confiança. Quando você cria confiança, você vira referência. Sim. Não é sobre a empresa é minha. Cara, a empresa ela é feita para ser vendida, para falir ou para ser herdada. Ela pode estar sua nesse momento, mas no outro momento pode ser que não. Pode ser que você tenha vendido, pode ser que você tenha falido, pode ser que seu filho esteja no teu lugar e tá tudo certo. Então, quando o cara trabalha com a vaidade de, que isso aqui é meu, eu sou, sabe, porra, é uma cagação de goma sem sentido que não dá nada de resultado. Não sei se isso passa pela cabeça ou se, enfim, não sei, mas assim, observar a empresa como estar num lugar e em meio a um público, um grupo, sabe, operando para o público, para quem está dentro, sabe, tipo uma instituição que está ali em trocas, que está junta com a cidade de Niterói, por exemplo, ou com o estado do Rio, ou com o Brasil, não importa a área que é atuante, mas ela está ali dentro não é um papel, sabe? Não é uma sala de escritório, é o contato ali com o fornecedor, com o colaborador, do cliente, que vê um anúncio no jornal e que lembrou da marca um mês depois, assim, Um gatilho ali. A empresa cara, ela tá vivendo junto com a galera ali, sabe? Mas vocês concordam que para você lembrar de uma marca, você precisa ter repetição Com certeza. e uma comunicação coerente? Estratégia. E a moda hoje Cara, a moda é muito forte, mas muita coisa, isso é uma tendência de pessoas, vamos dizer, desavisadas, para não ser mais rude, tá tudo muito igual, eu quero mudar, tá tudo muito igual, eu quero mudar, você acaba não construindo nada e você tem uma marca quase que esquizofrênica, porque você fica seguindo tendências atrás de tendências e tem muito a ver também com o lance do copiar ou não copiar, porque se você tem uma narrativa muito bem definida, se você tem um conceito muito bem amarrado e você vai morrer abraçado com aquilo, é óbvio. Eu costumo dizer o seguinte, é o mesmo livro, você pode ter capítulos diferentes do mesmo livro, mas o livro é o mesmo, não posso mudar o livro. Sacou? Tem uma diferença nisso aí. Então, assim, os seus valores não podem mudar. Sacou? A tua narrativa não pode mudar de 880, porra, a cada semana. E só com essa repetição que você constrói uma identidade. E as pessoas tendem a querer estar fazendo sempre tudo diferente, porque se parece que enjoam. Pô, se você enjoa da tua própria identidade, que merda que deve ser a tua Na verdade, eu acho que é muita informação o tempo inteiro. Então você vê uma coisa e fala, legal, eu quero fazer assim. E daqui a pouco você vê outra, não. Mas assim é mais. E você, a pessoa não é pra você, né? Tipo, foda-se, mas né? Essa é o grande desafio hoje. É uma quantidade de informação tão absurda, num tempo tão curto, que as pessoas se perdem, elas não conseguem se manter ali realmente focadas no que faz sentido pra elas. Elas veem não, porque deu certo pra fulano, aí já acha que vai dar certo pra ele também, e aí fala, não, vai dar certo, aí não deu, não, mas deu pro outro. E aí você fica pulando de galho em galho, você não cria o que você acabou de falar, que é autoridade, e não tem resultado de porcaria nenhuma. E mais difícil do que você saber quem você é saber o que você não é. E aí a tendência é você querer ser tudo. E aí você acaba sendo porra nenhuma, porque quem quer ser tudo não é nada. Sim. E aí, quando você fala você ser lembrado por pequenas coisas, mas para você chegar nessa fase, irmão, tu teve que ter feito um trabalho antes de massificar aquela mesma mensagem todo dia, o tempo todo. E para quem tá de dentro,
tem a impressão, cara, tá cansativo. Não tá. Quem tá vendo de fora tá vendo uma, duas vezes. Se você faz isso de forma estratégica, você vai ter um resultado. Para você começar a pensar, você tem que, já isso é comprovado, é estatístico, você tem que ver pelo menos 7 vezes, você tem que ser impactado 7 vezes para você começar a criar um relacionamento de lembrar que aquilo existe, sacou? Tem uma frase que eu não sei se eu já ouvi na vida ou se foi na faculdade, que é o óbvio precisa ser dito. Nossa, Só de que todo mundo Sempre, o óbvio precisa sempre ter dito, ser dito, e também outro que é o básico funciona. o básico funciona. A gente vê muito em redação publicitária assim, esse tipo de conceito. O básico funciona. E é uma máxima que vai ficar para sempre, sabe? Porque mesmo que a gente tenha vivido antes, uns anos atrás, uns meses atrás, essa sei lá, cultura já, cara, da viralização de conteúdo, da pessoa mirar no post que viraliza, a pessoa deixou de lado a história, cara, da marca. Então, deixa de lado a conexão com os clientes, com o público que está ali, que lembra que mesmo, sei lá, às vezes na dificuldade financeira, e aí a empresa, de certa forma, lê aquilo ali e reajusta para o público, e o público continua lá, ou, enfim, seja qual for a mudança, e o público está ali em cima, junto. Cara, a comunicação deixou todo mundo de lado para mirar num conteúdo viralizado que vai saber quem viu e vai saber por quanto tempo a pessoa viu aquilo. Sim. Viu um post viralizado. A viralização, ela dá uma falsa ideia de sucesso. A real é essa, porque se você viraliza um conteúdo, você vai engajar para que as pessoas procurem seu perfil. Pô, esse vídeo é maneiro, esse vídeo ficou legal, ficou criativo, não importa, é o motivo que fez viralizar. Entra no seu perfil. Você tem o perfil bosta. Que não tem, eu não tô falando de qualidade de conteúdo audiovisual, tô falando de qualidade criativa, de algo que, algum gancho, alguma coisa que entregue, que agregue a quem tá vendo o seu conteúdo. Então você viralizou, atingi aqui o meu sonho de viralizar. Entrou no Instagram, você não tem esse conteúdo que prenda ali o seguidor, aquele nada foi a mesma coisa, você deu sorte, seu vídeo viralizou, sei lá por quê. Mas ele não vai te trazer nenhum retorno. Porque quem tá ali vai olhar e falar, legal, perfil bosta, nunca mais vou voltar. Aí eu acho que voltando para a captação, essa, não diria educação, porque aqui a gente, como em relação de trabalho, a gente não vai orientar no máximo. Sim. Vai depender muito da atitude do outro lado. Eu não começa a trabalhar com educação também. Também, é possível. Através desse inconformismo e revolta que a gente vê diariamente, fala, não, peraí, tem um jeito de a gente resolver o mundo. Vamos educar as pessoas, mas é verdade. Sim. Se um gestor olhar para isso e entender também, olhar para sua própria situação, entender, ela vai mudar. Mas a gente precisa orientar, e eu acho que é difícil a gente fazer essa orientação, porque tem toda um conceito ali do ego, de comunicação, é uma parada que é a parte e tal, mas desinformação, mas voltando àquela pergunta assim aquela pergunta ruim do que você quer, e aí você joga pro que seu cliente quer, o cara não vai saber na maioria das vezes, porque ele não criou nenhuma operação de colher informação sobre o que é vendido, sobre como é vendido, sobre como encontrar o cliente, como encontrar o produto, coisas básicas assim que, ao longo do tempo, o cliente vai dando a informação, cara. O cliente não tem problema em dar informação. Tá papo bom pra caralho, vamos fazer isso mais vezes. Acho que, quem sabe, semana que vem a gente tá fazendo outros temas polêmicos. E para a gente já ir encaminhando para o fim, para finalizar, eu queria perguntar, quer dizer, reperguntar, porque vocês não responderam, a gente acabou indo por outros caminhos. O que mais incomoda em vocês, tá? Nesse processo de audiovisual, pode ser até alguma coisa relacionada a cliente e tal. Não, eu odeio fazer roteiro, né? Queria um negócio mais bem explicado e o porquê de cada um de vocês. Vamos começar pelas meninas. Então, o que me incomoda hoje, assim, na área que eu trabalho, é a falta de reconhecimento que algumas pessoas têm na importância do que é a construção
das redes sociais. Cara, eu vou te falar uma parada. Isso Eu vou te falar uma parada que eu escutei essa semana de um dos sócios da G4, da educação. Ele falou que a área que eles mais investem lá dentro é a área de produção de conteúdo e audiovisual. Mais bem remunerada, porque ele enxerga aquilo como futuro. A gente está falando de uma empresa de educação empresarial, a maior, Sim. talvez a maior do Brasil, que está pensando lá na frente. Então, porra, se um cara desse tá falando da importância do trabalho, do audiovisual e da produção de conteúdo, pelo amor de Deus, quem ainda não olhou para isso é um imbecil idiota. Mas só para não. poder Porque contextualizar. eu acredito que, por exemplo, existem. Eu tô falando até de pequenas ações, tá? Pequenas atitudes que vão mostrar o que você realmente valoriza ou não, que você tem prioridade ou não. Então, é um atraso, por exemplo, numa captação, você marca uma hora, e eu entendo que o cliente tenha outras demandas, porque a área dele não é o audiovisual, a comunicação, ele não é uma agência, mas se ele marcou uma hora, é importante que ele esteja ali naquela hora, porque o tempo que ele está perdendo não sou eu, ele está deixando de produzir conteúdo para a marca dele. Então, isso é o que me incomoda. É a questão de uma organização interna para uma captação. Então, eu chego no local com um roteiro e eu sei que tem pessoas que vão precisar participar. E eu chego, às vezes, a pessoa não lê o roteiro, a pessoa quem é o responsável, o gerente, enfim, quem está ali responsável por fazer essa captação com o pessoal não explicou, não passou. Olha, Daniel, você vai fazer o vídeo X, Danilo vai fazer o vídeo Y. Aí chega lá na hora, não, chama fulano, não, mas fulano tá almoçando, não, mas banheiro. E aí isso também gasta tempo e isso vai fazer muita diferença na hora do desenvolvimento do conteúdo, porque se você já leu, se você já sabe o que você vai fazer, se a gente já tem ali roteirizado, isso já muda completamente como a pessoa vai se sair ali, como vai ser a desenvoltura dela no conteúdo. Então, várias pequenas atitudes, eu dei 2 exemplos, existem outros milhões, mas aí a gente vai dormir aqui falando sobre. Mas isso, para mim, demonstra o quanto a sua empresa, o seu negócio está empenhado em realmente quanto ele valoriza essa parte do audiovisual, essa parte da produção de conteúdo. Então, hoje é o que mais me incomoda, a desvalorização do que seria o nosso trabalho. Para mim é mais ou menos isso. Para mim é mais ou menos isso, mas é mais em relação ao início, né? Ao primeiro contato com a agência. E esse primeiro contato, ela já vem com algumas informações, a gente já busca, a gente já puxa, tenta puxar a informação da empresa. E essa parada de não, do outro lado, não dar, assim, dar a escuta pra gente explicar que, olha, esse momento é importante, a gente precisa conhecer vocês, precisa conhecer a sua empresa, o seu produto, para o resto acontecer. Então, é difícil, já começa assim, porque ela já tem aquela ideia sobre comunicação e, assim, é algo que a gente vai trabalhando, a gente vai fazer a nossa parte. Mas aí chega na hora de pensar a captação, né? Pensar o roteiro, o que fazer, e a gente usa as informações que a gente conseguiu. E ali, às vezes, não é o que a gente imagina ou o que a gente acha que, sabe, tem mais. A gente sabe que tem mais, mas acaba descobrindo na hora da captação. Então, Podia ter abordado muito mais sobre aquilo se tivesse sido um trabalho então, feito. quando eu tô com a Gisela, quando eu tô com a Gi na captação, eu vou pegando mais coisas, assim, porque eu tô lá, pergunto, sabe? Na última, eu fui perguntando para funcionário, assim, sabe? Enquanto eu captava, ele tava ali, olha, mas com o seu cliente, isso faz diferença. Eu já tô ali e falo, bom, já fizemos o roteiro, já deu certo, as coisas estão acontecendo, eu preciso de mais coisa, porque a constância precisa ser mantida, cara. A gente precisa manter constância porque é primordial para o cliente, que a gente quer entregar sempre. E para isso a gente precisa desse tato, não diria tato, mas essa consciência. Sensibilidade, isso É um trabalho em conjunto, foi o que a gente falou no início. Somos nós e o cliente. Não é, sabe? Não é uma engrenagem. Não sou eu contra ele. Exatamente. Não é algo grave. É uma engrenagem. A nossa vai funcionar de acordo com a deles. Então a gente precisa estar interligado assim nas ideias. Tamo junto. Tamo junto.
Não tem como imaginar assim, não, eles vão resolver, eles são agência de marketing, eles vão resolver. Não é a gente que vai resolver, a gente vai trazer a solução, mas a gente tem que resolver junto, porque o negócio é seu. E pra finalizar agora mesmo, de verdade, então faz coisa boa também. Qual que é a melhor parte? Tentando. É porque quando você faz alguma coisa que você gosta, quando você trabalha com algo que você ama, não tem a melhor parte. Eu acho que o processo te dá prazer. Pelo menos pra mim funciona assim. Então eu gosto do início ao fim. Eu gosto da direção, eu gosto de direcionar e poder olhar ali com a minha visão profissional e técnica, lógico, de te dar um toque, Daniel, fica mais de lado, eu acho que desse jeito vai te valorizar mais, eu gosto disso. Eu gosto de captar já criando a edição final, após na minha cabeça, então quando eu tô captando o vídeo já está passando na minha cabeça, eu não vou captando e aqui eu invento. Então eu gosto muito desse quebra-cabeça. Cara, eu gosto do início ao fim, assim, eu realmente amo muito o que eu faço, eu amo audiovisual, eu amo criar e não tem como eu dizer o que eu mais amo. Quer dizer, o final, quando o cliente vira e fala adorei, amei. Quando o cliente fala adorei, mas troca a música. E aí eu tenho Nossa, você recebeu o adorei essa semana. adorei. Então eu acho que quando Pensa de você... vídeo. Uma penca de vídeo. Nenhum pediu alteração, foram todos aprovados de primeira. Isso dá muito prazer, mas é o processo geral pra mim. Esse cliente já, em tão pouco tempo, já virou, Fã. tipo, dos top 5. Sim. E aí, amigo, você tá, pois acho que aconteceu até nessa captação, que eu acho que é o sentir que o que você pensou na sala ali, na agência, está sendo executado e que a pessoa está se identificando. Porque aqui a gente pensa, a gente observa o panorama da empresa, da gestora, do público, de tudo, traça os caminhos, pensa, queima a cabeça, mas lá na hora a gente mostrar aquilo tudo e meio apreensivo, né? Fala, cara, será que vai gostar? Será que esse é o caminho, né? Com o que a gente conseguiu de informação? E ver que os caminhos que a gente foi imaginando, foi vendo, Sem filtro. deu certo, a pessoa tá conseguindo identificar, reconhecer e falar, não, acho que é isso mesmo, conseguiram pegar. Ela falou isso pra gente. Foi pra você, porque foi você que fez o roteiro ali. Ela ainda não tinha muita noção de como o conteúdo ia ficar na pós, porque tava na câmera, ela nem chegou a ver as imagens. Mas ela falou isso pro Danilo, assim, que ela ficou muito feliz em perceber que a gente tinha conseguido captar muito rápido, não literalmente captar, mas captar a mensagem, a ideia do negócio dela, de uma forma muito clara. Tipo, era exatamente isso e vocês conseguiram captar muito rápido e exatamente o que eu quero, o que eu sou e o que eu quero vender. E ela falou isso foi muito legal. Foi, né? Por isso que você tá falando, eu tô lembrando. É exatamente isso. E agora depois a gente vai ter a comprovação disso, medindo os resultados, né? Sim, exatamente. Mas aí fica muito mais fácil pra gente pegar esse desafio da constância, né? Do fazer o melhor possível, de você criar, de você recriar, de você fazer de novo até ficar bom. Fica muito mais fácil, fica muito mais leve, porque você sente que a pessoa tá de alguma forma engajada, tá junto ali. Então, acho que esse para mim é o melhor ponto. Mas no geral, eu sempre gostei de fazer tudo isso, mas pensando agora, hoje, com o que eu vivi há pouco tempo, é isso. Pô, legal. Meninos, obrigado. Nada. Vamos até semana que vem, vai ter mais. Ih, Outros pontos. polêmico. Tem muita coisa pra gente falar, entendeu? Depois quero falar também pra galera que tá na faculdade ainda também, Sim. que tá lutando aí pra arrumar um emprego. Pra entender o que Como quer. é que funciona, pra entender o que quer, pra Porque ver. a gente às vezes acha que é uma coisa, é outra, e vai mudando ali no Eu falo caminho. da minha metodologia de seleção que mais da metade cai porque é preguiçosa. Uhum. Você sabe que você passou por ela. Sim, cara. Ali eu fiquei. Estamos aqui. Então, galera, pra gente acabar aqui, vou pedir pra vocês deixarem o último recado pra rapaziada. E até semana que vem. Obrigado aí. Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Né? Sejam criativos, mantenham a mente aberta. Valorizem o audiovisual e as redes sociais. E você, qual é o teu recado? Ouvir também a comunicação. Hã? Ouvir também a comunicação. E respeito o especialista, por favor. Valeu! PS Lopes.